Olá pessoal, vamos para a nossa próxima aula de física. Tá? Vamos falar de potencial elétrico e cargas pontiformes. Vamos lá. A gente já viu o conceito de potencial elétrico na aula anterior, né? A gente viu que o potencial elétrico é a energia potencial por unidade de carga elétrica. A gente já viu isso na aula anterior, ok? Então, potencial, no caso, é a energia potencial por carga elétrica, né? Então, no SI, energia Joule, carga Coulomb, Joule por Coulomb, mas a gente utiliza volt. Vamos lembrar que é volt, certo? Bom, energia potencial, então eu posso determinar pegando a carga e multiplicando pelo potencial, certo? Se eu tenho que a energia potencial é a constante vezes a carga geradora vezes a carga de prova dividido pela distância entre carga geradora e carga de prova, eu posso dizer então que, tomando por base esse conceito que energia potencial também é a carga vezes o potencial, então a gente substitui. A gente vai substituir que carga vezes o potencial é energia potencial também é a constante vezes carga geradora vezes carga de prova dividido por D. Substituímos aqui, simplifica carga e carga, daí a gente vai obter uma nova fórmula aqui, que é para calcular o potencial elétrico de uma carga pontiforme, ou seja, em função da carga geradora, carga Q maiúsculo geradora. Então, é a constante vezes o valor da carga geradora dividido por D. O que é D? D é a distância que eu tenho um ponto dessa carga onde você quer calcular o quê? O potencial. Ok? Só que muita atenção aí, tá, gente? O potencial elétrico é uma grandeza escalar, certo? Então, se o valor que for dado para vocês for negativo, vocês têm que utilizar o valor negativo na forma. O potencial ele pode ser negativo, tá? A gente não utiliza o módulo, não, porque potencial é uma grandeza escalar, ok? Se a gente quisesse representar o gráfico do potencial, observa. Potencial gerado por uma carga pontiforme, né? Positiva, olha o gráfico como é que seria. E se a carga fosse negativa? Então, observa que o gráfico que representa o potencial em função da distância, a carga geradora seria, no caso, uma hipérbole equilátera. Tá? E o nível zero do potencial é criado por uma carga pontiforme e está no infinito, no caso. Quer dizer, o potencial zero tende ao infinito. Ok? Então, gráfico do potencial é uma hipérbole equilátera, né? Carga positiva, olha como é que é a hipérbole, carga negativa, geradora, olha como é que fica a hipérbole. Ok? Bom, lembrando que a fórmula de calcular o potencial constante vezes a carga geradora dividido pela distância. Por isso aqui então nós temos o gráfico seria do potencial em função da distância, certo? Bom, vamos no primeiro exemplo, na verdade, aqui. Qual o potencial elétrico situado em um ponto a 400 milímetros de uma carga elétrica Q de 6 microcoulombs? Então, vamos lá. Então, eu tenho uma carga no caso de 6 microcoulomb, e eu tenho um ponto A que está a 4 milímetros. 4 milímetros é 0,4 metros, ok? O valor da carga é 6 microcoulomb, 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Constante, 9 vezes 10 elevado a 9 coulomb, certo? Então daí a gente vai usar a fórmula. Potencial constante vezes a carga geradora dividido por D. Constante 9 vezes 10 elevado a 9. Valor da carga 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Distância que o ponto A está da carga 0,4 metros. Então eu tenho aqui 9 vezes 6 dividido por 0,4, eu tenho 135, 10 a 9 vezes 10 a menos 6, 10 elevado a 3, ou seja, 135 mil volts. O que significa esses 135 mil volts, que seria o potencial no ponto A? Cada coulomb
cada coulomb de carga que for colocado no ponto A adquire 135.000 joules de energia potencial. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Encontrar o potencial a uma distância de 6 centímetros a partir de uma carga de menos 6 nanocoulomb, conforme mostra a figura aqui. Certo? Bom, eu vou calcular o potencial, então, utilizando a fórmula constante vezes a carga geradora dividido por T. Eu tenho que utilizar a carga de prova? Não. O potencial ele vai existir independentemente se no caso aqui eu colocar uma carga ou não. Só que se eu colocar a carga no ponto em questão, eu vou ter armazenamento de energia. Essa que é a diferença, ok? Bom, então vamos lá, o potencial constante 9 vezes 10 elevado a 9, valor da carga nano é 10 a menos 9, tá? Então é menos 5 vezes 10 a menos 9, dividido por 6 centímetros, 0,06 metros. Tá? Então eu tenho 9 vezes menos 5, menos 45, 10 a 9 vezes 10 a menos 9, 10 a 0, 0,06, 6 vezes 10 a menos 2. Ok? Então eu tenho lá menos 45 dividido por 6, menos 7,5, 10 elevado a 0 por 10 a menos 2, 10 elevado a 2. Então, menos 7,5 vezes 10 elevado a 2, menos 750 volts seria o potencial no ponto P em questão. Terceiro exemplo. Qual é o potencial em um ponto A situado a uma distância D1 de 2 centímetros de uma carga Q1, cujo valor é menos 8 vezes 10 a menos 9, e a uma distância 2 de 6 centímetros de uma outra carga, que é 2, de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então vamos lá. A distância D1, no caso 2 centímetros, seria 0,02 metros. Valor da carga 1, menos 8 vezes 10 a menos 9. Então, o ponto está a 0,02 metros da carga 1, certo? Distância da carga 2, 0,06. Valor da carga 2, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então vamos entender o desenho aqui. Olha, eu tenho a carga 1, que é negativa, e a carga 2, que é positiva. A carga 1, no caso, o ponto A em questão está a 0,02 metros da carga 1 e a 0,6 metros da carga 2, ok? E eu quero calcular o quê? O que seria o potencial no ponto A. Tá? Então, como é que eu calculo isso aqui? O valor da constante foi dado aqui, né? Então, como é que a gente vai calcular? Essa é a fórmula. O potencial é a constante vezes a carga geradora dividido por D. Então, cada uma das duas cargas vão gerar, no caso, um potencial no ponto A que serão somados. Serão somados. Quando eu digo somados, não estou falando de vetores não, tá, gente? Independentemente da inclinação aqui, a posição da carga que vai gerar o campo, o potencial no ponto A, eu vou somar. Mas é óbvio que às vezes eu vou ter potencial negativo, tá? Então vamos lá. Potencial 1, 9 vezes 10 elevado a 9. Valor da carga, menos 8 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância, que é 0,02 metros. Né? Então eu vou obter aqui menos 3.600 vezes 10 elevado a 0, ou seja, menos 3,6 vezes 10 a menos 3 volt. Tá? Vamos fazer o cálculo do potencial gerado pela partícula 2, né? Pela carga 2, 9 vezes 10 elevado a 9 é a constante, o valor da carga 2 vezes 10 a menos 6, distância 0,06 metros, logo eu vou obter um potencial lá 300 vezes 10 elevado a 3, que vai dar, na verdade, seria, na verdade, eu vou deixar desse jeito, eu não vou colocar em potência não, porque senão a gente não tem como somar, né, verdade. Aqui, né? Vamos voltar aqui só para vocês entenderem. Eu não vou mudar isso aqui não, porque já está 10 elevado a 3, aqui também está 10 elevado a 3, então vamos manter, tá? Então eu vou calcular o potencial. Como é que eu faço isso? Eu somo os dois potenciais. Então o potencial no ponto A é a soma dos dois, tá? Então, ó, o primeiro, potencial gerado pela
carga 1, menos 3,6 vezes 10 elevado a 3, gerado pela 2, 300 vezes 10 elevado a 3. E eu somo, menos 3,6 mais 300, que vai dar o quê? 296,4. E eu vou repetir o 10 elevado a 3. Então, 296,4 vezes 10 elevado a 3. Ok? E aí a gente coloca isso em notação científica. Conta duas casas para a esquerda, 2,964, e conta duas casas para a direita no 10 elevado a 3, 10 elevado a 5. Tá? Bom, energia potencial elétrica. Vamos lá. Seja uma carga Q que gera um campo elétrico, certo? A carga Q de prova, no caso Q minúsculo, é colocada num ponto desse campo gerado pela carga geradora Q maiúsculo aí. Devido à sua posição ocupada no campo, a carga de prova Q minúsculo armazena energia potencial elétrica, ok? E aí a energia potencial elétrica é o valor dessa carga de prova vezes o potencial naquele ponto em que ela foi colocada, certo? Vamos no exemplo aqui, ó. Analisando a figura abaixo, calcule qual seria a energia potencial armazenada numa carga de menos 4 microcoulomb colocada no ponto P, onde o potencial é menos 750 volts. Então a carga é menos 4 microcoulomb, vou colocar nesse ponto P, cujo potencial é menos 750 volts. Né? Então a energia potencial é a carga vezes o potencial, carga menos 4 vezes 10 a menos 6, que é micro a 10 a menos 6, né? E no caso o potencial menos 750 volts. Então eu vou ter lá 3.000 vezes 10 a menos 6, que seria menos 4 vezes 750 a 3.000, e vou repetir o 10 a menos 6. Né? Logo eu vou ter 3 vezes 10 a menos 3, ou seja, 10 a menos 3 é mili, então 3 milijoule, ok? Bom, para a gente finalizar a nossa aula, vamos só relembrar o que a gente já viu. Ó. Cargas positivas deslocam-se espontaneamente para pontos de menor potencial. Então, eu tenho aqui, eu coloquei uma carga positiva aqui, e aqui eu tenho um potencial maior, e aqui o potencial é menor. Para onde que ela vai deslocar? Para onde o potencial é menor, se a carga for positiva. Agora, se a carga for negativa, e daí eu coloquei ela entre dois potenciais, um maior e um menor, ela vai deslocar espontaneamente para onde? Para onde que ela vai deslocar? Para onde eu tenho maior potencial. Então, ela vai deslocar aqui para a esquerda, se ela for negativa, certo? Então, no caso aqui, o maior potencial está na esquerda, se a carga for positiva, vai para a direita, onde tem menor potencial. O maior potencial continua sendo do mesmo jeito. Para a esquerda aqui, o menor para a direita, coloquei uma carga negativa, para onde ela vai deslocar? Para onde eu tenho maior potencial, ou seja, para a esquerda. Tá? Bom, gente, assim termina a nossa aula. Até mais para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.